Ela passou pelo buraco da parede e do lado de fora se escondeu atrás de uma árvore. Inocentemente, ela não percebeu que a rua estava vazia, exceto por um homem desconhecido que estava rondando a escola há vários dias. Esse homem dirigia uma van preta e tinha percebido que a segurança da escola não era boa. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Manuela era uma menina muito feliz que vivia com sua mãe e seu pai. Eram só os três e eles eram uma família muito feliz. Manuela, apesar de ter apenas 8 anos, era uma menina muito inteligente e ela e a mãe eram muito próximas. A mãe de Manuela sempre quis ter um filho e quando Manuela nasceu, ela sempre dizia que era a mulher mais feliz do mundo. Ela mantinha uma relação muito próxima com a filha. Elas sempre liam livros juntos, desenhavam e Manuela ficava próxima da mãe até quando ela estava cozinhando. Ela puxava uma cadeira e ficava do lado da mãe enquanto ela lavava os pratos. Antenor, o pai de Manuela, amava sua esposa e filha, mas ele não era tão próximo assim de Manuela. Ele trabalhava muito e, apesar de amar a filha, não tinha os mesmos hábitos da esposa. Ele nunca lia com Manuela ou tinha passatempos com a filha, mas apesar de não saber como dizer isso, ele amava demais a filha. Antenor não gostava de animal, então a família nunca havia tido nenhum animal. Mas mesmo que Antenor não gostasse, Manuela e sua mãe adoravam cachorros. Então, quando Antenor saía para trabalhar, as duas alimentavam vários cachorros de rua. Um dos cachorros começou a ir todos os dias para casa. Para não criar um laço, a mãe de Manuela preferiu não dar nome ao animal. Os dias seguiam normalmente até que um dia algo aconteceu. A mãe de Manuela começou a passar muito mal. Ela sempre tinha sido saudável. Então, Antenor decidiu levá-la ao médico. Quando o médico disse que era câncer, Antenor não conseguiu acreditar. A doença já estava avançada. A esposa de Antenor disse que não estava com medo. Ela disse que tudo na vida tinha um propósito. Ela então pediu a Antenor que cuidasse de Manuela, que fosse um pai como sempre havia sido. Após alguns dias, ela faleceu. Antenor e Manuela passaram a viver apenas os dois. Era estranho e triste. Antenor se lembrava das palavras da esposa. Pensava que tinha que cumprir o que a esposa tinha dito, mas não sabia como. Ele começou a se afastar da própria filha. Ele a deixava na escola praticamente o dia todo. Colocou a menina no período integral. Olhar para Manuela era doloroso demais. Ele não sabia como agir. Ele começou a trabalhar durante quase o dia todo. Ele não queria pensar. Ele só queria esquecer. Manuela ficava na escola o dia todo. Além de sentir saudades da mãe, ela sentia saudades do pai. Ela queria falar com seu pai, conversar, mas ele não falava com ela. Manuela e o pai sofriam em silêncio. Manuela também sentia falta dos passatempos que fazia com a mãe. Então, escondida, ela levantava bem cedo enquanto o pai ainda dormia e alimentava aquele cachorro que ela e a mãe sempre alimentavam. Manuela considerava aquele cachorro o seu melhor amigo. Na escola, Manuela fazia amizades. Ela era uma criança muito boa e as outras crianças gostavam dela. Ela fazia amizades e conversava com as outras crianças. Algumas daquelas crianças também haviam perdido parentes e desabafavam com Manuela. Manuela se sentia mais aliviada em ouvir os seus amigos. Ela percebia que não estava sozinha. Ela contava aos amigos sobre a sua mãe, dizia quantas coisas elas faziam sozinhas, dizia que a mãe era bonita e divertida e que era sua melhor amiga. As crianças diziam a Manuela que a sua mãe devia ter sido incrível. Manuela começou a se acostumar em ficar muito tempo na escola. Ela até preferia isso. Em casa, o pai não conversava com ela, nem mesmo olhava para ela. Ela se sentia mais triste ainda. Na escola, pelo menos, ela tinha os outros alunos e alguns professores que a ouviam e conversavam com ela. E claro, ali ela podia brincar com outras crianças e ocupar a mente. A escola em que Manuela estudava, mesmo sendo de período integral, não tinha muitos funcionários. A diretora tinha cortado custos para conseguir aumentar o próprio salário. Então, algumas manutenções haviam sido adiadas. Com esse corte de orçamento, consequentemente, não acontecia manutenção frequente no prédio da escola. Estava chovendo muito na região e isso estava causando falta de luz em vários lugares e a escola foi afetada. Estavam acontecendo aulas e atividades normalmente quando todas as luzes se apagaram e um trovão enorme retumbou.
As crianças então começaram a gritar desesperadas e os professores as acalmaram, dizendo que era só uma falta de luz. A escola inteira ficou sem luz. Como não havia nenhuma luz de emergência, nenhum gerador, a diretora precisou ligar para os pais para irem buscar os seus filhos mais cedo. Não havia como continuar com as aulas sem luz. Então eles fechariam a escola até o dia seguinte. Manuela e as outras crianças foram avisadas que iriam voltar para casa e que poderiam aguardar a chegada dos pais no pátio. A chuva já havia parado. As crianças então arrumaram as suas mochilas e foram para o pátio. Manuela e suas amigas decidiram brincar de esconde-esconde enquanto esperavam seus pais. A diretora precisou ligar para todos os pais e alguns não atendiam. Para ser mais rápido, ela pediu ajuda ao supervisor dos corredores. As crianças sempre brincavam no pátio e nunca havia acontecido nenhum problema, pois o local era todo fechado. Então ela achou que as crianças ficariam bem ficando alguns minutinhos sozinhas. A diretora e o supervisor de corredores então começaram a ligar para os pais dos telefones da sala da diretora. Alguns pais atendiam logo, mas outros demoravam por estarem no trabalho. No pátio, as crianças continuavam brincando. Manuela já tinha procurado seus amigos, tinha encontrado todos e tinha chegado a sua vez de se esconder. Ela tinha achado os esconderijos de seus amigos muito fáceis e decidiu se esconder em um lugar mais difícil. Ela decidiu sair do pátio. Ela caminhou pelo pátio e foi para uma parte do muro em que a chuva tinha feito um estrago. Havia chovido muito nos últimos dias e uma infiltração corroeu parte da estrutura, o que causou um buraco no muro. Os funcionários haviam feito uma manutenção na escola há pouco tempo, mas não perceberam que com as chuvas fortes, mais cuidado era necessário. Mesmo que os adultos não tivessem visto, as crianças tinham descoberto que havia aquele buraco e costumavam sair às vezes para pegar folhas coloridas das árvores ou para pegar os brinquedos que rolavam para fora, ou até mesmo desafiando umas às outras a irem para fora e voltarem antes de serem vistas. A diretora e o supervisor de corredores continuavam a telefonar para os pais e Manuela decidiu que iria se esconder na rua. Ela passou pelo buraco da parede e do lado de fora se escondeu atrás de uma árvore. Inocentemente, ela não percebeu que a rua estava vazia, exceto por um homem desconhecido que estava rondando a escola há vários dias. Esse homem dirigia uma van preta e tinha percebido que a segurança da escola não era boa. Ele tinha aparecido no jornal várias vezes. Várias pessoas haviam ficado assustadas quando o policial noticiou que ele, um sequestrador de crianças, estava rondando as escolas por toda a cidade. Quando a matéria foi exibida na televisão, ele viu e decidiu parar por um tempo. Ele ficou por meses em casa esperando a poeira baixar. Pintou o cabelo de outra cor, deixou a barba crescer e até mesmo colocou lentes de contato de uma cor diferente da dos seus olhos. Ele planejava sair da cidade, mas quando viu que tinha uma chance de cometer um último crime na cidade, ele decidiu esperar. Manuela estava abaixada, sorrindo, confiante de que seu coleguinha da escola não a encontraria. Ela estava tão concentrada ao olhar para a frente e ver que ninguém a estava vendo, que não percebeu que o homem desconhecido se aproximou dela. O homem estendeu a mão, mas antes de conseguir tocar Manuela, o cachorro da menina pulou em seu braço, o mordendo e o atirando no chão. O homem caiu no chão gritando, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Ele gritou tanto que Manuela olhou para trás, viu o homem estranho e saiu correndo para dentro da escola. No momento que a menina estava passando pelo buraco do muro, o supervisor de corredores correu para ver o que estava acontecendo e a viu. Ele então olhou para fora e viu o cachorro atacando o homem. Manuela, ofegante, contou que um homem estranho a assustou e o supervisor de corredores então levou a menina para dentro e mandou todas as crianças voltarem para suas salas. As crianças começaram a correr gritando assustadas. Enquanto isso, alguns pais começaram a chegar. As crianças estavam gritando que tinha um homem estranho, algumas estavam chorando e isso fez com que um dos pais ligasse para a polícia. Dentro da escola, Manuela contou o que tinha acontecido. Mais pais chegavam e a confusão estava instaurada. A diretora, confusa, ligou para o pai de Manuela. Em casa, Antenor estava consertando uma tomada quando ouviu o telefone tocar. Ele atendeu e ouviu no fundo a gritaria. Desesperado, ele perguntou o que tinha acontecido. Então avisaram que ele deveria ir à escola o mais rápido possível. Na escola, o homem estava sendo atacado pelo cachorro e não conseguia se soltar. Então ele tentou levar o cachorro para dentro da van para fugir dali. Porém, Manuela já havia contado a todos o que tinha acontecido e alguns pais nervosos foram em direção ao homem da van.
Eles o cercaram, o seguraram e impediram que ele entrasse na van. Um dos pais pegou a chave do bolso do homem para impedir que ele fugisse. Outros pais ligavam para a polícia. Antenor chegou na escola desesperado, ofegante. Ele tinha corrido até lá na hora do desespero. Ele chegou e viu Manuela sentada na secretaria o esperando. Antenor então abraçou a filha, perguntou se estava tudo bem e a menina disse que sim. Antenor estava chorando, emocionado. Ele então colocou a filha no chão, lhe deu um beijo na testa e disse que a amava muito e que seria um pai melhor dali para frente. Manuela docemente olhou nos olhos do pai e disse que ele era um bom pai, e disse que o amava muito, mas que sentia falta da mamãe. Antenor então disse a Manuela que também sentia muita falta dela, e disse que falariam mais sobre a mamãe e que ele não iria mais evitar o assunto. Ele disse que era muito doloroso pensar nela, mas que estava percebendo que falar dela diminuía essa saudade. Ele olhou para a filha e viu que a saída para toda aquela dor que ele estava sentindo não era escondê-la e sufocá-la no peito. Ele não conseguiria arrancar do peito todos os bons momentos, todas as risadas, todos os passeios em família. Não conseguiria esquecer o desespero que sentiu quando soube que não teria mais a mulher ao seu lado e o vazio que sentiu ao voltar para casa e não ter ela ao seu lado para assistir à televisão e rir de suas piadas, mesmo quando fossem sem graça. Não, a saída para conseguir superar aquilo era viver aquela dor e dividi-la com sua filha. Era falar sobre a esposa e manter a sua memória viva. Ela então se sentiu mais leve. Ele olhou para fora e viu aquele homem que havia tentado fazer mal a Manuela. Ele sentiu vontade de ir até ele e bater nele. Porém, ele desviou o olhar. E em vez de olhar para aquele homem terrível, ele preferiu abraçar a filha com força e disse a ela que estava tudo bem. Manuela abraçou o pai. Do lado de fora, muitos pais estavam cercando aquele homem, o impedindo de ir embora. Ele gritou que não tinha feito nada, que aquela menina tinha inventado e que era uma mentirosa. Ele estava nervoso, tentava tapar o rosto e gritava para ir embora. Mas os pais continuavam o segurando e impedindo que ele fosse. Um dos pais disse que não tinha com o que se preocupar. Se ele fosse mesmo inocente, eles iriam comprovar. A polícia chegou e os pais falavam todos ao mesmo tempo, dizendo o que havia acontecido. Os policiais disseram aos pais para se controlarem e falarem um de cada vez. Dentro da escola, Antenor avisou a diretora que iria levar Manuela embora. Ela já havia passado por muito estresse. Ele também não queria ficar ali, pois estava com muita raiva daquele homem, e se chegasse perto dele, iria sentir o impulso de agredi-lo. Ele então pegou a mochila de Manuela e saiu com a filha nos braços. Em casa, Antenor conversou com a filha e perguntou para ela se aquele homem havia encostado nela. Manuela explicou que não, ele não a havia tocado. Ela contou ao pai que estava brincando de esconde-esconde e que se assustou quando aquele homem estranho surgiu onde ela estava, mas que ela tinha recebido ajuda. Antenor perguntou quem havia ajudado ela e Manuela contou que havia sido seu cachorro. Antenor disse à filha que aquele cachorro era um herói. À tarde, Antenor foi chamado na delegacia para que tudo fosse esclarecido. Na delegacia, Manuela ficou esperando do lado de fora da sala enquanto Antenor conversava com o policial. Manuela estava do lado de fora da sala, inocentemente balançando os pés tranquila, enquanto do lado de dentro, Antenor conversava com o delegado. O delegado avisou Antenor que aquele homem era extremamente perigoso. Ele tinha cometido muitos crimes nos últimos meses e tinha conseguido fugir. Ele estava foragido e tinham vários cartazes de procura-se, mas as pessoas não o reconheciam, pois ele estava muito diferente. Ele tinha mudado muito o seu visual para escapar da justiça. O delegado disse que mesmo mudando tanto assim, os pecados o acompanharam e seu dia chegou. Ele se preveniu das pessoas que poderiam reconhecê-lo, mas ele não contava que um cachorro seria quem o encontraria. Quando aquele homem terrível tentou atacar Manuela, havia uma câmera do outro lado da rua. A câmera tinha filmado toda a ação. O delegado disse que estava extremamente aliviado por aquele homem não ter feito uma nova vítima. O cachorro havia salvado Manuela. Ele era um herói. O delegado então mostrou a Antenor a filmagem. Era difícil para Antenor ver a filha naquela situação, mas ele se controlou e continuou olhando a imagem. Antenor e o delegado respiraram aliviados ao ver pela imagem que aquele homem não havia sequer encostado em Manuela. Um cachorro surgia e agarrava aquele homem, o assustando e livrando Manuela do ataque. Antenor então prestou atenção naquele cachorro. Ele sentiu seus olhos lacrimejarem ao reconhecê-lo.
O delegado avisou Antenor que ele poderia ir e disse para ele ficar tranquilo, pois aquele homem não seria liberado. Ele ficaria preso. Tinham muitas provas contra ele e uma das mais importantes havia sido coletada recentemente. Antenor agradeceu o delegado e disse que estava feliz por aquele homem ter sido pego, pois agora ele não faria mais nenhum mal a ninguém. O delegado também disse que Manuela havia saído da escola por um buraco no muro. Ninguém, além das crianças, havia reparado naquele buraco. No momento em que tudo aconteceu, as crianças estavam sem supervisão. A diretora assumiu a culpa, ficou muito decepcionada consigo mesma e pediu demissão. O supervisor de corredores pediu demissão também, mas a diretora disse que o erro foi dela. Ela havia mandado ele ajudá-la nos telefonemas aos pais e deixado as crianças sozinhas. Ela assumiu toda a culpa e salvou o emprego dele. Antenor agradeceu aquelas informações e disse que de qualquer forma iria trocar Manuela para outra escola. Antes de sair da sala, Antenor perguntou ao delegado o que havia acontecido com o cachorro. O delegado disse que no momento da captura daquele bandido, o cachorro saiu correndo. Alguns pais tentaram pegar o cachorro, mas ele correu muito e acabou fugindo. Antenor agradeceu novamente ao delegado e saiu da sala. Do lado de fora, ele encontrou Manuela e abraçou a filha. A menina perguntou ao pai se estava tudo bem e o que havia acontecido. Antenor disse à filha que o delegado havia chamado ele porque aquele homem mau agora ficaria preso. Ele preferiu não falar mais nada para a filha. Ela era muito nova. Então ele quis poupá-la de saber todos os crimes que aquele homem havia cometido. Antenor então disse a Manuela que eles poderiam dar uma volta na praça e Manuela aceitou empolgada. Antenor levou Manuela até a praça da cidade. Lá, vários pais e crianças estavam fazendo piquenique ou jogando bola. O clima era de bem-estar. Antenor e Manuela estavam tomando sorvete e aproveitando aquele momento de pai e filha. Antenor pensava que devia fazer aquilo mais vezes, como quando sua esposa estava viva. Ali, naquele momento tranquilo, ele até sentia a presença de sua esposa. Ela estava feliz por eles. Enquanto Antenor e Manuela conversavam e ela contava quais os seus desenhos preferidos da televisão, Antenor viu alguém se aproximando, correndo. Era o cachorro, aquele que havia salvado Manuela. Ele correu até eles e Manuela ficou muito feliz ao vê-lo. Foi correndo até ele e o abraçou feliz. Antenor se aproximou do cachorro e fez carinho nele. Ele então perguntou a Manuela se ela queria adotá-lo. Manuela abriu um sorriso enorme e, muito feliz, disse que sim. Antenor então disse que aquele cachorro era especial. Ele havia defendido Manuela. A menina olhou para o pai e disse que já sabia. Ela tinha dado comida para aquele cachorro várias vezes junto à sua mãe. Ele era seu amigo. Antenor sorriu, mal acreditando na inteligência da filha e mal acreditando naquela coincidência. A praça era enorme, mas mesmo assim aquele cachorro os havia encontrado. Era como se sua própria esposa tivesse guiado o animal até ali. Antenor disse a Manuela que o nome do cachorro poderia ser Salvador, pois era isso que ele era. Manuela adorou. O nome do cachorro seria Salvador. Enquanto ele olhava para Manuela, feliz brincando com aquele cachorro, ele sentiu que aquilo era um sinal de que tudo ficaria bem. Você adotaria esse cachorro? O que faria nessa situação tão delicada? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.